Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade hoje ao nosso estudo de Teoria Geral do Processo. E hoje nós vamos estudar revelia, nulidade, julgamento e prova. Revelia. Queridos, o que vem a ser revelia? Revelia, conforme a lição do professor Fred Dias Júnior, é o ato-fato processual consistente na não apresentação tempestiva da contestação. Para o nosso professor Eupídio Donizete, revelia é o não comparecimento do réu ao processo para praticar uma das modalidades de resposta. Nós sabemos que o réu tem como resposta a contestação e a reconvenção. Então, para o professor Eupídio Donizete, basta que o réu conteste ou reconvenha para elidir os efeitos, para elidir a revelia. Para o professor Fred Didier, o réu tem que contestar tempestivamente para que ele não seja considerado revel. É isso também o que leciona, o que determina o nosso Código de Processo Civil em seu artigo 344, quando ele diz que se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Quais são os efeitos da revelia? A revelia é um ato-fato processual que produz efeitos. E os efeitos da revelia, nós temos efeitos materiais e temos efeitos processuais e temos ainda alguns outros efeitos. Como efeito material, a gente tem que presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, né? Só que nós temos algumas situações em que a revelia, em que os efeitos materiais, em que o efeito material da revelia não acontecerá. E essas situações estão previstas no artigo 345, que fala que a revelia não produz efeito mencionado no artigo 344 se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Então, se nós tivermos mais de um réu na ação e algum deles contestar a ação e outro, porventura, não contestar, sobre aquele que não contestou, não produzirá efeito material da revelia sobre aquele que, porventura, não tenha contestado. Nós temos também que não produzirá efeitos da revelia no litígio que versar sobre direito indisponível, que são aqueles direitos não patrimoniais, ou então direitos patrimoniais pertencentes a incapazes, por exemplo. A petição inicial, não acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato, também não terá como produzir os efeitos materiais da revelia nesse caso. Por quê? Se eu entro, por exemplo, com uma ação de execução de um título extrajudicial e não colaciono o título à minha petição inicial, mesmo que o executado ele não conteste a ação, não terá como produzir os efeitos da revelia, pois falta instrumento que a lei considera indispensável para a prática do ato. Continuando, inciso 4. As alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos. Então, se essas alegações na petição inicial forem inverossímeis e estiverem em contradição com a própria prova dos autos, também não acontecerá, não surtirá os efeitos da revelia, os efeitos materiais da revelia. Dando continuidade, o artigo 346 do CPC, ele fala que os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data da publicação do ato decisório no órgão oficial. É outro efeito da revelia. Se ele não tiver patrono nos autos, os prazos fluirão a partir da publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Então, queridos, percebam, não é porque o réu não contestou a ação que ele não poderá mais intervir no feito. Ele pode sim. Ele pode não ter contestado, mas ele pode ingressar no processo
posteriormente àquele momento de contestar e intervir no feito, sim. Poderá, inclusive, produzir provas sobre matérias que não sejam presumidamente verdadeiras. E o STF ele editou uma súmula, a súmula 231, que fala que o réu, em processo civil, ele pode produzir provas desde que compareça em tempo oportuno. Então, se o réu comparecer ao processo ainda na fase instrutória, ele poderá produzir provas ainda assim. Continuando os efeitos da revelia, nós temos a possibilidade de julgamento antecipado da lide, caso haja incidência do efeito material da revelia. Então, se naquela lide houver a incidência do efeito material da revelia, que é o quê? Presumir-se verdadeiro os fatos alegados pelo autor, poderá haver o julgamento antecipado da lide, que venha a ser um outro efeito da revelia. E o efeito processual da revelia é a preclusão do direito do réu de alegar algumas matérias de defesa, salvo as previstas no artigo 342 do CPC. Então, a gente sabe que todos os atos processuais eles têm um momento. Então, tem algumas matérias que o réu tem que alegar na própria contestação. Então, se ele não contesta e não alega aquelas determinadas matérias, não faz, por exemplo, a alegação de uma incompetência relativa, ele tem que alegar na contestação. Se ele não alega aquela incompetência relativa do juízo, haverá o quê? Preclusão do seu direito. E aquele juízo originalmente incompetente passará a ser competente para julgar a matéria. Aí a gente tem aqui o artigo 342, que ele diz que, depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando relativas a direito ou fato superveniente, quando competir ao juiz conhecer delas de ofício. Percebam, se compete ao juiz conhecer de ofício, nós estamos diante de uma matéria de ordem pública, que pode ser arguída em qualquer tempo ou grau de jurisdição e inclusive de ofício pelo juiz. Então, se é uma situação de ordem pública, ele vai poder arguir a qualquer tempo, independentemente de ter contestado ou não. Mesmo posteriormente à contestação, ele vai poder arguir essas matérias. Por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo ou grau de jurisdição. Então, se for uma matéria que a lei lhe assegure, lhe autorize formular alegações em qualquer tempo ou grau de jurisdição, ele poderá fazer. Nulidade, queridos. O que vem a ser nulidade? No direito processual, a nulidade está relacionada à forma com que os atos processuais devem ser praticados. Então, a nulidade está ligada à forma de como eu pratico aquele ato processual, de sorte que a inobservância da forma poderá causar a ineficácia do ato processual. A nulidade processual é uma sanção que decorre da prática do ato em desacordo da forma prescrita. Então, se a lei determina uma forma para que eu possa praticar aquele determinado ato processual, se eu não pratico daquela forma, se eu pratico de forma diversa, eu posso incorrer numa sanção de nulidade. O ato viciado em função de uma nulidade somente será considerado nulo a partir da declaração de nulidade do magistrado. Não é porque eu pratiquei o ato de uma forma diferente da que a lei prescreve que ele será nulo de pronto. Não. A nulidade ela vai carecer da declaração de nulidade pelo juiz. Isso porque, antes da declaração de nulidade, o ato ele é considerado válido e eficaz. Existem 3 sistemas para a imposição da nulidade. O primeiro, ele fala que todo defeito do ato processual leva à sua nulidade, independentemente da gravidade do defeito. Então, qualquer defeito no ato implica na nulidade dele, para esse primeiro sistema. A nulidade ela deverá ainda assim ser declarada pelo juiz.
O segundo sistema, ele fala que a lei é quem declara a nulidade. Então, caberá à lei estabelecer os requisitos do ato processual, declarando os casos de nulidade decorrentes do seu cumprimento. Então, a lei vai dizer quais os requisitos do ato e quais os casos em que haverá a nulidade decorrente do descumprimento daqueles casos. O terceiro sistema, ele fala que a nulidade do ato depende da gravidade do defeito que o contamina. Se mesmo diante de um ato eivado de vício, o mesmo alcançar a sua finalidade, não será declarada a nulidade do ato, porque para essa última corrente, a nulidade do ato vai depender da gravidade do defeito que o contamina. Se mesmo com algum defeito, aquele ato, ele cumprir a sua finalidade, ele não será declarado nulo. Nós temos alguns princípios que regem o estudo da nulidade. Vamos estudar agora os princípios reitores da anulação do ato processual. Princípio da causalidade. O princípio da causalidade, ele preleciona que um ato processual eivado de nulidade contamina os atos posteriores que dele sejam dependentes. Então, se eu tenho um ato processual e ele está eivado de nulidade, os atos processuais posteriores que sejam dependentes desse, pelo princípio da causalidade, também serão considerados nulos. Contudo, a nulidade de uma parte do ato não maculará a outra que seja independente dela. O artigo 281, ele fala que, anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam. Todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes. Princípio da instrumentalidade da forma. O ato processual viciado somente será anulado se a sua finalidade não tiver sido alcançada. Então, a gente tem que, se a finalidade do ato foi alcançada, não haverá nulidade, porque não há nulidade sem prejuízo. É o que o princípio da paz de nullité sans grief preleciona. Então, para que haja nulidade, tem que haver prejuízo. O princípio da instrumentalidade das formas. Princípio do interesse. A parte que deu causa à nulidade não poderá requerer a sua anulação. Então, se eu dei causa à nulidade, eu não posso ir ao juiz e dizer, doutor, eu quero arguir aqui a nulidade desse ato. Fui eu que pratiquei o ato, eu não posso arguir a nulidade desse ato. Então, é o princípio do interesse. Isso quando estiver diante de uma nulidade relativa, porque se a nulidade for absoluta, não se aplica. O juiz pode declarar a nulidade, pode e deve, né? O poder dever do juiz declarar a nulidade absoluta de ofício. Princípio da economia processual. O juiz deverá relevar a nulidade quando for possível resolver o mérito favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento de nulidade. Então, se aquela nulidade iria aproveitar a uma parte e essa parte, e o juiz puder resolver o mérito em favor dessa parte a quem aproveitaria a nulidade, ele relevará a nulidade, julgando a ação por mérito. Nulidade. Nós temos nulidades do tipo absoluta e nulidades relativa. A nulidade absoluta, a forma prescrita para a prática do ato, ela tem por finalidade preservar o interesse público. É por isso que o juiz ele pode agir de ofício declarando a nulidade absoluta. É por isso também que a nulidade absoluta ela pode ser arguída a qualquer tempo ou grau de jurisdição, porque a nulidade absoluta ela ofende o interesse público. A nulidade relativa, ela é o contrário. A nulidade relativa, a forma prescrita, ela tem por finalidade preservar o interesse das partes. Então, cabe à própria parte que, diante da nulidade relativa, tem o ônus, ela tem o dever, tem o ônus, na verdade, de arguir aquela nulidade relativa. Se ela não arguir, não vai acontecer nada. A nulidade vai
o processo seguirá normalmente, porque o juiz ele não pode declarar a nulidade relativa de ofício. É interesse da parte. A parte tem que suscitar a nulidade relativa para que o juiz possa se pronunciar. E tem tempo, ela tem que suscitar a nulidade relativa no tempo certo. Convalidação dos atos processuais, né? Os atos processuais eivados de nulidade relativas, eles podem ser convalidados. Aqueles que são afetados por nulidade absoluta não podem ser convalidados. Então, a nulidade absoluta, ela não se convalida. O artigo 278 do CPC, ele fala que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber a parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Então, na primeira oportunidade que a parte puder falar nos autos, ela já tem que alegar a nulidade relativa. Senão, preclui o direito e ela não poderá mais arguir aquela nulidade. O parágrafo único do artigo 278, ele fala que não se aplica o disposto no caput as nulidades que o juiz deva declarar de ofício, que são as nulidades absolutas. Nem prevalece a preclusão, provando a parte legítimo impedimento. Artigo 227 do CPC. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se realizado de outro modo lhe alcançar a finalidade. Então, se aquele ato alcançar for praticado de forma diversa do que a lei prescreve, mas alcançar a sua finalidade, o juiz não declarará inválido o ato, não invalidará o ato. Atos processuais inexistentes são os que faltam elementos essenciais à sua constituição. Exemplo é uma sentença sem fundamentação. Contudo, essa modalidade de ato processual inexistente não é um consenso na doutrina. Tem doutrinador que entende que os atos processuais inexistentes, na verdade, constituem-se em uma nulidade e não uma modalidade autônoma. Sentença, gente, vamos estudar agora a sentença. Nós temos como atos processuais os atos ordinatórios e atos decisórios. Nos termos do artigo 2º do CPC, o processo ele começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso oficial do juiz. Então, o juiz ele pratica vários atos para impulsionar o processo, né? E os atos processuais do juiz são do tipo ordinatório ou decisórios. Os atos ordinatórios são os que dão andamento ao processo, eles promovem o desenvolvimento do processo, ao passo em que os atos decisórios, como o próprio nome diz, eles promovem, eles resolvem as questões processuais e as questões de mérito. Liebman, ele classificou os atos do juiz em despachos ordinatórios, despachos interlocutórios, decisões terminativas e decisões definitivas. Despachos ordinatórios ou despachos de expedientes, eles versam sobre o andamento do processo, são só despachos que marcam os acontecimentos do processo, né? São despachos de juntada, de documento, de designação de audiência, ao passo que os despachos interlocutórios, eles têm carga decisiva, né? Eles decidem questões controvertidas relativas à regularidade e à marcha do processo, sem lhe pôr fim. Então, os despachos interlocutórios, eles não põem fim ao processo. Eles decidem apenas aquelas questões controvertidas que acontecem ao longo do processo. E nós temos como exemplo aqui o despacho que indefere produção de prova, por exemplo, um despacho que rejeita a extinção do processo. Decisões terminativas são as que põem fim ao processo por um defeito de constituição ou de procedimento, ou por qualquer outro modo, ou por qualquer outro motivo que torne impossível a decisão. Então, aqui as decisões terminativas, ela põe fim ao processo, contudo, sem julgar o mérito, né? São decisões de ilegitimidade da parte ativa, por exemplo, decisão que acolhe a alegação
de acolhimento de perempção, litispendência, coisa julgada. Todas essas são decisões terminativas. Ele põe fim ao processo sem julgamento da lide. Decisões definitivas são as decisões de mérito. São as que decidem efetivamente a causa. O Estado juiz ele entrega a prestação jurisdicional ao autor, julgando o mérito da causa. São as decisões definitivas, são as decisões de mérito. No Brasil, nós adotamos a expressão decisões interlocutórias, ao invés de despachos interlocutórios, conforme Liebman conceituou. A sentença, no Brasil, ela abarca tanto as decisões terminativas quanto as decisões definitivas. O Código de Processo Civil, ele adota e preceitua que os atos processuais do juiz são sentença, as decisões interlocutórias e os despachos. Artigo 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentença, decisões interlocutórias e despacho. Parágrafo 1º, ele vai conceituar o que vem a ser sentença. Sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Então, as sentenças, nós temos sentenças de mérito e sentenças de não mérito. As sentenças fundadas no artigo 485 do Código de Processo Civil são sentenças que põem fim ao processo sem, contudo, julgar o mérito. Já as sentenças de mérito estão previstas no artigo 487. O parágrafo 2º, ele diz que decisão interlocutória é todo o procedimento judicial de natureza decisória, que não se enquadre no parágrafo 1º que nós acabamos de estudar. O parágrafo 3º, ele fala que são despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Então, despachos são todos aqueles atos praticados pelo juiz que não possuem carga decisória. Quanto à natureza da prestação jurisdicional concedida, a sentença ela pode ser declaratória, constitutiva ou condenatória. A sentença declaratória, ela declara a existência ou inexistência de uma relação jurídica ou a autenticidade ou falsidade de um documento. Na sentença declaratória, busca-se certificar aquele direito, busca-se a certeza daquele direito. Então, o bem da vida perquirido na ação é a certeza daquela situação. E o autor ele vai ficar satisfeito com a prestação jurisdicional simplesmente com a declaração daquela situação. Como exemplo, a gente tem uma sentença que declara a existência de uma relação de débito e crédito, por exemplo. A sentença que declara a existência ou inexistência de um vínculo empregatício no processo trabalhista. A sentença que julga extinta a punibilidade no processo penal. Todos esses exemplos são exemplos de sentença declaratória, onde se busca declarar a existência ou inexistência da relação jurídica. Sentença constitutiva, ela cria, modifica ou extingue uma relação jurídica. A sentença, por exemplo, que decreta o divórcio, ela vai extinguir aquele vínculo matrimonial entre as partes. A sentença que dissolve uma sociedade empresária também é um exemplo de uma sentença constitutiva, ela vai extinguir aquela sociedade. Sentença condenatória, também conhecida como sentença de prestação. Na sentença condenatória, ela visa condenar o réu no cumprimento de uma determinada obrigação, do qual vai ficar sujeito ao cumprimento da decisão. Requisitos ou elementos essenciais da sentença. Toda sentença, seja ela civil, penal ou trabalhista, ela deve cumprir requisitos que a lei impõe. Então, o artigo 489 do CPC, ele fala que são elementos essenciais da sentença o relatório, que conterá
os nomes das partes, a identificação do caso, como a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. Os fundamentos em que o juiz analisará a questão de fato e de direito. Então, toda sentença ela tem que ser fundamentada. Então, toda sentença tem que ser fundamentada. Os fundamentos são um dos requisitos, um dos elementos essenciais que a sentença tem que ter. O dispositivo em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. Então, o dispositivo é aquela parte da sentença em que o juiz ele dará o veredito, onde ele vai efetivamente julgar a causa. Continuando o artigo 489, o parágrafo 1º, ele fala que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que se limitar a indicar a reprodução ou a paráfrase de ato normativo, empregar conceito jurídico indeterminado sem explicitar o motivo concreto de sua incidência no caso, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. 4. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar conclusão adotada pelo julgador. Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção do caso em julgamento ou a superação do entendimento. Efeitos da sentença na interferência da jurisdição. Então, aqui nós vamos estudar a interferência de uma sentença, por exemplo, penal na área civil. O artigo 935 do Código Civil, ele fala que a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar sobre a existência de fato ou sobre quem seja o seu autor, quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. Então, se o juízo criminal decidir sobre a existência de determinado fato ou sobre a autoria de determinado fato, na seara civil nós não poderemos mais questionar essa situação. A sentença penal absolutória que reconhece a existência material do fato, ela impede a inexistência material do fato, ela impede eventual demanda na seara civil. Então, embora a gente tenha a independência entre a seara civil e a seara penal, se na seara penal for reconhecida a inexistência material do fato, não, vamos supor que o juiz julgue que aquele fato não existiu aquele fato criminoso, aquele fato delituoso, como é que eu vou entrar na seara civil e pedir uma indenização em decorrência daquele fato? Não tem como. Então, o reconhecimento da inexistência material do fato na seara penal, ele impede eventual demanda na seara civil. Assim como, queridos, a falta de absolvição em função da falta de prova da existência do fato na seara penal, ele não vai impedir o ajuizamento da demanda na seara civil. O artigo 66 do CPP, ele fala que, não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido categoricamente reconhecida a inexistência material do fato. Então, se não for reconhecida a inexistência material do fato, poderá ser proposta a ação na seara civil. O artigo 67 do CPP, ele fala que não impedirão igualmente a propositura da ação civil, o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação, a decisão que julgar extinta a punibilidade, a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime. O artigo 91 do Código Penal, ele fala que são efeitos da condenação: 1.
tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Então, percebam aqui mais uma interferência da seara criminal na cível. Então, quando ele torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, eu vou fazer essa execução não na seara penal, mas na seara cível. O artigo 387 do CPP, ele fala que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Então, na própria seara penal, o juiz ele fixará o valor mínimo para a reparação do dano causado pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. E aí, o ofendido vai executar essa sentença não na seara penal, mas na seara civil. O artigo 65 do CPP, ele fala que faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Então, aqui mais uma interferência da sentença, onde a sentença penal, ela fará coisa julgada no cível, quando estivermos diante de um ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Contudo, gente, mesmo diante das excludentes de ilicitude, há de se observar o caso concreto. É o que Carreira Alvim ele fala no seu livro, quando ele dá exemplo do caso de o dono de uma coisa destruída no estado de necessidade. Se não tiver sido responsável pelo perigo, poderá ser proposta a ação no cível. Mesmo caso acontece no caso de legítima defesa, quando ocorrer a hipótese de aberratio ictus no erro de execução, em que o lesado ou seus descendentes terão direito à reparação do dano na seara civil. Na seara trabalhista, gente, a doutrina entende que a aplicação por analogia, que é possível a aplicação por analogia dos artigos 65 e 67 do Código Penal, onde haverá o reflexo da sentença penal na seara trabalhista. E agora, pessoal, nós vamos estudar a prova. Queridos, o que vem a ser prova? Prova, a palavra prova, ela vem do latim, probatio, que significa aprovar, convencer alguém de algo. Então, provar é convencer alguém de algo. E no processo provar, a gente vai tentar, quando o autor ou o réu buscam provar, eles vão buscar o convencimento do juiz, vão buscar convencer o juiz de determinado fato. Então, provar é convencer o espírito da verdade a respeito de alguma coisa. Esse conceito é de Amaral dos Santos Neto. Provar é formar a convicção do juiz sobre a existência ou inexistência dos fatos relevantes no processo. Conceito de Chiovenda. Sob a ótica jurídica, a prova ela possui dois sentidos. Nós temos o sentido objetivo da prova, que é um meio de demonstrar a existência de um fato jurídico. Então, o sentido objetivo da prova é o meio de demonstrar a existência de um fato jurídico ou um meio destinado a fornecer ao juiz o conhecimento da verdade dos fatos deduzidos no processo. Quando se fala, então, em prova testemunhal, prova documental, prova pericial, em sentido subjetivo, a prova é a convicção de que forma no espírito do juiz quanto à verdade dos fatos. Qual o objeto da prova? A prova, ela tem como objeto os fatos. A gente não vai provar a matéria, a gente não vai provar o direito, né? A causa de pedir, nós vimos, né, nos nossos estudos anteriores, que a causa de pedir é composta pelos fatos e fundamentos jurídicos da demanda. Então, por meio das provas, a gente busca provar os fatos. Então, são os fatos que são o objeto da prova. Fatos são acontecimentos, situações relacionadas tanto a coisas, lugares, documentos. Então, a gente vai buscar no processo provar fatos. Tanto o autor quanto o réu, eles devem provar os fatos alegados.
E qual a função da prova? A função da prova é formar a convicção do juiz sobre a ocorrência ou não dos fatos alegados pelo autor ou pelo réu. Quem é o destinatário da prova? Nós temos o juiz como destinatário principal e direto da prova. Contudo, a prova também ela tem um mistério de convencer as partes, porque as partes serão o destinatário indireto da prova, já que elas precisam se convencer da justiça daquela decisão. Então, nós temos como destinatário direto da prova o juiz e como destinatário indireto da prova as partes. Ônus da prova. O que vem a ser ônus da prova, queridos? Ônus da prova é o encargo que pesa sobre a parte de ministrar provas sobre os fatos que constituem fundamentos das pretensões deduzidas no processo. Então, nós temos que ônus é diferente de obrigação. O ônus é do autor com ele mesmo ou do réu com ele mesmo. A obrigação, ela decorre da lei ou da convenção, né? Da lei ou do acordo entre as partes. Então, quando a gente fala em uma obrigação, pressupõe-se a existência de uma relação entre pelo menos duas partes, né? Então, a falta de cumprimento de uma obrigação causará reflexo na outra parte. O ônus não. O ônus é do autor com ele mesmo ou do réu com ele mesmo. E as partes, elas devem, tanto o autor quanto o réu, elas devem se desincumbir do encargo de provar. Então, se eu tenho um ônus processual de produzir determinada prova, se eu não produzo, essa minha inércia, a falta de produção daquela prova, poderá me causar um prejuízo processual. Então, eu tenho que me desincumbir da produção daquela prova para lograr uma posição mais favorável no processo. A distribuição do ônus da prova entre os demandantes visa determinar a quem compete provar um fato no processo. Então, quando eu falo em distribuir o ônus da prova, eu estou falando em quem deve provar determinado fato. O CPC, no seu artigo 373, ele fala que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. Então, o autor ele deve provar os fatos constitutivos do seu direito. Se João diz que Maria lhe deve R$500, por exemplo, João vai ter que provar que Maria lhe deve R$500. 2. Ao réu, o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Então, se João diz que Maria lhe deve R$500 e Maria, em sua contestação, diz: não, eu não devo R$500 a João, eu devo apenas 250, porque eu já paguei metade do valor. Então, Maria vai ter que provar que já pagou já pagou metade daquele valor, porque é um ato, isso é um fato modificativo do direito do autor, né? Ele perqueria R$500 e agora Maria traz essa nova situação, dizendo que já pagou 250. Então, Maria vai ter que provar esse fato. Então, incumbe, é ônus do réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Parágrafo 1º. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionados à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou a maior possibilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada. Então, a gente tem, a lei determina quem deve provar o quê. Contudo, o juiz ele pode entender, ele pode distribuir o ônus da prova de forma diferente, só que ele tem que fundamentar essa decisão. Continuando, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Parágrafo 2º. A decisão prevista no parágrafo 1º desse artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
Então, o juiz não pode distribuir o ônus da prova de forma diversa, que a lei determina, mas de uma forma ainda que impossibilite ou que seja excessivamente difícil da parte se desincumbir daquele ônus. Parágrafo 3º. A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando recair sobre direito indisponível da parte. Então, as partes ainda podem convencionar acerca da distribuição do ônus da prova. A gente sabe que é ônus da parte, a gente viu que é ônus da parte provar os fatos alegados. Contudo, nem todos os fatos eles precisam ser provados. O artigo 374, ele fala que não dependem de prova os fatos notórios. Os fatos notórios são aqueles de conhecimento de todos. Nós acabamos de ver que é ônus das partes provarem os fatos por elas alegados. Contudo, nem todos os fatos eles precisam ser provados. E nós temos o artigo 374 que fala que não dependem de prova os fatos notórios, se é de conhecimento de todos, não precisam ser provados. Os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária. João vai lá em juízo e diz: doutor, excelência, Maria me deve R$500. Maria contesta dizendo: devo, excelência, eu de fato peguei R$500 emprestado com João, mas não tenho como pagar. Então, João não vai nem precisar provar esse fato, porque é um fato confessado pela outra parte. 3. Os fatos admitidos no processo como incontroversos. Os fatos incontroversos, sobre o qual não pairam controvérsia, sobre as partes, o autor fala uma coisa e o réu ou reafirma o que o autor falou, ou deixa de contestar especificadamente aquele fato. Então, ele torna-se incontroverso. A gente sabe que é ônus do réu contestar especificamente todos os fatos alegados pelo autor. Se ele deixa de contestar algum fato alegado pelo autor, aquele fato ele vai ser fato incontroverso. Então, ele não precisará fazer prova daquele fato, porque o artigo 374, ele fala que independe de prova os fatos incontroversos. Também não precisam ser provados os fatos em cujo favor milita a presunção legal de existência ou de veracidade. Pessoal, agora o ônus da prova no processo penal. O artigo 156 do Código de Processo Penal, ele fala que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas, consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. E 2. Determinar no curso da instrução ou antes de proferida a sentença, a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre pontos relevantes. Então, o juiz ele pode agir de ofício nessas situações. Ele pode determinar a produção de provas nessas situações, no processo penal. Valoração da prova, gente. Nós temos 3 sistemas de valoração da prova. Nós temos o sistema da prova legal, ou sistema da prova tarifada, ou ainda sistema positivo, que é aquele que diz que o valor de cada meio de prova é previamente definido pela lei. Não existe uma valoração individualizada nesse sistema de acordo com cada caso concreto. A lei é quem vai dizer quanto que valerá cada prova. A lei é quem vai dizer qual o valor daquela prova, qual a valoração se dará àquela prova. Sistema da íntima convicção do juiz. Nesse sistema, o juiz decide com a sua total liberdade. Não há necessidade de fundamentar a sua decisão. Então, ele vai pelo que ele entender, sem fundamentar, né? A gente fica muito ao arbítrio do juiz, né? Fica de acordo com a íntima convicção ao juiz. Então, não há necessidade de fundamentação da sua decisão, assim como também o juiz também não está adstrito a um critério predefinido de prova. O juiz, ele de fato, ele julga conforme a sua
íntima convicção, independentemente de dizer os motivos que o levaram a proferir aquela decisão. Nós adotamos esse sistema da íntima convicção no tribunal do júri, onde os jurados eles julgam de acordo com a sua íntima convicção. E o terceiro sistema é o sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, onde o juiz é livre para valorar a prova de acordo com o seu convencimento, devendo proferir decisão fundamentada. Aqui o juiz ele é livre para proferir a sua decisão, mas ele deve fundamentar essa decisão. As provas elas são valoradas de acordo com o caso concreto, não existindo hierarquia entre as provas. E o juiz ele vai analisar cada prova e julgar de acordo com a persuasão racional, de acordo com o seu livre convencimento, mas de forma motivada. O artigo 155 do Código de Processo Penal, ele fala que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares não receptíveis e antecipadas. E aqui, gente, a gente termina a nossa aulinha. Bons estudos a todos. Nós estamos terminando o nosso período, o nosso semestre letivo. Um abraço a todos, bons estudos e até o próximo semestre, se a gente se encontrar.